Eu acho que eu acho que essa live ficou pequena pro Sec, não deu nem tempo dele contar os casos dele ainda. Mas antes que a gente, eu até anotei aqui. Uma vez eu estava assistindo o canal lá do Roberto Munhoz, meu querido aí, Projeto 93, e você estava comentando, eu anotei aqui, eu ouvi você comentando de um barco americano que pesquisa OVNIs e OSNIs. Em uma certa ocasião, uma mulher viu sair do mar um objeto e houve um contato. Aí só que não deu tempo de eu terminar de ver a live, porque eu tive que sair. Eu queria saber se você lembra disso, você pode contar isso pra gente. Essa história aí, eu conheci lá no Petit. Foi a primeira vez que eu fui visitar o Petit lá no Maitá. Né? O Petit tinha um evento a cada 15 dias, ele trazia pessoas que eram contatadas. E ele trouxe essa senhora, a senhora era uma brasileira, ela devia ter uns 80 anos, e a história dela era o seguinte: o pai dela era da Marinha brasileira mesmo, o barco era um barco da Marinha brasileira. E o pai dela era maçom, um alto grau da maçonaria, e era um alto comandante desse barco aí, que era um barco que depois ela ficou sabendo que era para estudo de OVNI e OSNI. E ela conta, e quando ela tinha 6 anos de idade, ela viu o pai e a mãe discutindo, né? O pai e a mãe discutindo, e o pai falou: não, eu vou levar ela sim, eu vou levar. O pai e a mãe discutindo. Esse pai pega essa menina, de 6 anos, no Guarujá, na época que o Guarujá, a senhora tinha 80 anos, isso há 20 anos atrás, então você imagina que estamos voltando a 100 anos atrás, né? Quase praticamente 100 anos atrás, mais ou menos. Isso devia ser 1920 e tanto, 1930, né? Ela falava que o Guarujá era só um areal, só militares mais ou menos que tinham propriedades ali. O pai dela tinha uma propriedade lá no Guarujá. E aí o pai dela, de manhã, 6 da manhã, leva ela para a praia, para a beira da praia. Não tinha ninguém na praia. 6 da manhã. Ela acha que é o nascer do sol, alguma coisa que está lá no horizonte nascendo. E quando ela entende o que está acontecendo, não era o nascer do sol, era uma nave gigante que sai da água, vem para próximo deles, abre uma porta, desce uma escada, desce um ser humano, completamente humano, conversa com o pai dela e os 3 embarcam na nave. Essa menina, na época, é colocada numa sala que tem outras crianças, o pai fica conversando com os alienígenas lá mais humanos, e a menina fica com essa sala com as crianças. E depois aquilo acaba, o pai sai, descem da escadinha, a nave volta lá para o horizonte e afunda no mar. Corta. Essa menina cresce, quando ela tem 23, 24 anos, ela vai ter o primeiro filho, né? Tem um filho. E aí o obstetra dela, após a cesárea, vira para ela e fala assim: mas olha, eu te conheço desde que você é adolescente, por que você nunca confiou em mim? E ela fala assim: não, mas eu confio em você. Aí o médico obstetra fala: não, você não confiou em mim, porque você não me contou que sofreu um aborto grosseiro, por pouco que você não ficou infértil, né? Alguém fez um aborto e arrancou uma das suas trompas do seu útero, né? E ela falou: não, é o meu primeiro filho, eu nunca fiz aborto. E aí ela começa a pesquisar e a coisa vai, e ela descobre que ela era abduzida, que o pai dela colocou ela num programa que a Marinha Brasileira, que o Exército Brasileiro que tinha ciência, e fez um intercâmbio, sei lá, apresentou a filha dela, colocou a filha dela em algum tipo de programa, e essa menina, a partir daí, ela foi abduzida. Mais para frente, esse ser que abduziu ela aparece para ela já adulta. Abre uma tela no quarto dela, uma luz, uma janela, abre uma tela, um Windows, antes do Windows, ela viu essa janela abrir na casa dela e esse ser aparecia. E esse ser humano tinha o nome de Ashernar, né? E aí ela começou a ter contato com esse ser, e foi esse ser que falou: não, nós estamos num programa em conjunto com o seu planeta, e algumas crianças são selecionadas para trabalhar com a gente num processo de evolução das espécies, enfim, alguma coisa assim. Essa mulher, quando está com 60 anos, o pai com 50 e poucos, 60 anos, o pai dela morre, e quando o pai dela morre, o pai dela tinha um escritório na casa dela, né, um quarto que era um escritório do pai dela. Assim que o pai dela morre, a Marinha baixa na casa dela e limpa o escritório, leva até os móveis, segundo ela. Levou armário, levou cadeira, levou... Por quê? Ele podia ter escondido, né, alguma informação. Os caras limparam
o quarto do pai dessa mulher. E eu vi essa senhora lá no palco do Petit, com 80 e tantos anos de bengala, contando essa história. Cara, é o tipo de história que você fala, meu, não tem como você duvidar e falar por que aquela pessoa está mentindo. E aí eu fui descobrir, anos depois, que o tal do Achernar é um sol, e é o sol, exatamente o sol do retículo lá, né? Que tem dois planetas gêmeos, que é o sol que banha Zeta Reticuli, que é o planeta onde a Betty Barney Hill, lá nos anos 60, nos Estados Unidos, né, foram abduzidos, desenharam o mapa estelar. Nos anos 60, 70, 80, 90, ninguém conseguia identificar qual que era aquele sistema solar. Nos anos 2000, uma pesquisadora com os mapas estelares novos achou, né, conseguiu blocar ali exatamente o Sol e os planetas binários ali e cravou que ali que era o Sol de Achernar e o tal do Zeta Reticuli. E isso aí foi importante para mim porque no meu avistamento, esse principal, que umas duas testemunhas que eu falei do Ricardo Fantini, que a gente estava vendo o objeto lá no céu, durante o nosso avistamento rolou essa história de fazer pergunta, né? A gente estava vendo as luzes lá, em algum momento veio na nossa cabeça lá de fazer pergunta. E eu falei tudo que eu sabia de ufologia, Grey, Draconiano, Alpha Centauri, reptilianos, e fui falando tudo que eu, vomitando tudo que eu sabia de ufologia, e o negócio apagado no céu. Quando eu lembrei dessa senhora, e eu falei o tal do Achernar, foi a hora que aquilo que parecia umas luzes de fogos de artifício, acendeu dois objetos, duas luzes ovais, até então pareciam luzes brancas, mas a hora que acendeu ficou uma luz amarela, meio pro âmbar assim, e aí aqueles dois objetos ficaram pulsando até que chegou o auge do meu contato, que eu brinco, que é a única serenata para OVNI que eu conheço na história, né? Que eu estava com duas pessoas, né? Ricardo Fantini e o Giancarlo Mastrobono. O Giancarlo Mastrobono, ele era meu dupla, ele trabalhava comigo na agência de publicidade. E esse cara, isso foi em 2007, né? Eu comecei a pesquisar em 2005, 2006 me filiei. Em 2007, eu estava um ano, falando no ouvido desse meu dupla, todo dia, de segunda a sexta, sobre disco voador. E o cara era músico, ele fez uma música sobre disco voador. Nave mãe, vou te contar, aqui na terra tá duro de aguentar. Esse cara fez uma música. E a gente lá no alto do prédio da produtora, lá no meio desse evento, Tcherná, a hora que as luzes, as duas objetos acendeu, o cara vira pra mim e fala assim, Fred, e a música? Eu sei lá, cara, que porra de música, nós estamos aqui vendo o disco voador, Tcherná. E o cara, Fred, e a música? Porra, que música, Jean? A música, cara, que eu compus pro disco voador. Eu falei, sei lá, cara, canta essa porra dessa música aí, cara, canta essa música. Riba, por tudo que é mais sagrado, a hora que o cara começou a cantar Nave Mãe, os dois objetos, que eram duas esferas ovais, dois, né, objetos ovais, amarelo alaranjado, a hora que esse cara começou a cantar Nave Mãe, os dois objetos soltaram um raio que se ligou, eles ficaram ligados, parecendo um cotonete de luz, eles se ligaram, o cara começou a rir, eu falei, não, canta. Ele continuou cantando, conforme ele ia cantando, aquele raio de luz que ligava os objetos, ele ficou modulando, igual um dial de rádio. E o menino ficou cantando, Nave Mãe, e aquele negócio modulando entre os objetos, e quando ele acabou de cantar a música, no momento que ele acabou de cantar, os negócios apagaram, e a hora que eu fui virar pra ele, eu e o Ricardo, né, que a gente foi virar pro Jean, caralho, você viu, os caras estavam gravando, quando a gente vira pra ele, ele já tá em transe, ele já tá assim, ó, me ajuda, eu tô com muito sono, Fred, eu vou dormir, me ajuda, eu tô com medo, me ajuda. Imediatamente, aquele objeto, aquele fenômeno entrou na mente dele e já estava adormecendo ele, né? Como eu tô contando a história aqui meio que do meio pro fim, antes de tudo isso, nós três tivemos vontade de fazer xixi ao mesmo tempo, durante o avistamento. Ou seja, os caras esvaziaram a nossa bexiga. Para que alguém esvazia a sua bexiga? Para que o médico manda você ficar de jejum? 8 horas de jejum? Para você não fazer xixi na maca de cirurgia, né? Então, a gente já tinha tido as bexigas esvaziadas durante o fenômeno, os três tivemos vontade de urinar ao mesmo tempo, e nesse momento que ele ficou com sono, eu e o Ricardo abraçamos ele, sentamos ele ali num bloco de concreto, que a gente estava no alto de um prédio ali na Berrini, aqui em São Paulo. E enquanto ele falava, me ajuda, eu tô com muito medo, me ajuda, eu tô com muito sono, pelo amor de Deus, me ajuda.
a gente foi acalmando ele. Não, calma, cara, eu não tô com sono, o Ricardo não tá com sono, fica calmo, tamo com você. E a gente foi acordando ele e saímos fora daquele evento ali. E a última coisa que aconteceu nesse evento foi que o Ricardo, no começo do fenômeno, o Ricardo tinha filmado no celular. Só que o celular era aqueles StarTAC, né? 2007. Era aquele celularzinho que abre assim, era o mais moderno da época e a câmera era uma bosta. A filmagem ficou um pontinho de luz no meio de um quadrado preto, né? Na tela preta ali. Só que antes da gente descer, eu falei pro Fantini, pô, Fantini, vamos dar um play no vídeo só pra ver se gravou mesmo. Vamos ver de novo o vídeo aí. Vê se gravou. O Fantini foi lá, último vídeo. A hora que o Fantini deu play, em vez de tocar o vídeo, saiu um som. O celular fez um som. Um som tecnológico, uma interferência. Puf, acabou a bateria, o celular apagou, a gente, tá bom, né? Vambora, vamos descer. E esse evento todo foi mais de 50 minutos, teve um vigia que subiu com lanterna, a gente piscou lanterna para os objetos. Você mandou uma imagem aqui para ilustrar, não foi? Foi, te mandei uma imagem. Deixa eu tentar ver se eu coloco aqui pro pessoal dar uma... E é essa coisa maluca, né? É isso aqui? É isso aí. Essa imagem ilustrativa, a gente não via, né? Isso aí foi gerado por computador. O que a gente via eram dois ovos, né? Dois ovais. Mas você via luz ou você via como se fosse um objeto físico mesmo? Não, era luz, mas era um objeto. Porque antes da gente identificar o tal do Asherna, né? Enquanto a gente não falou a palavra Asherna, eram luzes que piscavam e apagavam, sem som. Mas não parecia uma coisa física, parecia um show de fogo de artifício. Parecia ou que fosse uma sonda, tivesse pisca aqui, pisca ali. Quando a gente falou Asherna, e tão somente, só a partir do momento que a gente falou Asherna, que os dois objetos ao mesmo tempo acenderam, e aí você via que era uma coisa oval, e ele contido na luz, né? Como se ele fosse próprio feito de luz, né? Aquela luz amarelo-âmbar, assim, né? E aquilo começou, a hora que a gente falou Asherna, que eles acenderam, e a gente ficou gritando, porque quando a gente falou Asherna pela primeira vez, e os dois objetos acenderam, a gente se deu as mãos e ficou gritando, Asherna, Asherna, sei lá, durante 1 minuto praticamente, ficamos 3 de mão dada só gritando, Asherna, Asherna, e o negócio, eles não apagava mais, os objetos ficavam só pulsantes, aquele oval amarelo ficou só pulsante, e a hora que o menino falou da música, teve essa ligação e esse módulo, né? Eu brinco que eles gravaram a serenata, né? E eu falo, tenho certeza, se naquele momento a gente deita ele no chão, um de cada lado deitasse ele no chão, fechasse o olhinho, meu irmão, já era abdução, certeza, contato feito, eles iam interpretar como a gente deu autorização ali pro contato, mas você vê, o medo, né? O menino, na hora que ele sentiu, cara, você tá em pé, cantando, vivendo um fenômeno. Imagina a adrenalina do Jean, como é que não tava, né? A gente já tava há uns 40 minutos naquilo. A hora que o cara começa a cantar, vê aquele show, cara, a adrenalina do cara era pra estar 1000. Jamais era pro cara estar com sono, né? Sim. Então aquele sono, na hora ele se ligou que era uma coisa que não era normal, e tanto que ele ficou, cara, tô com sono, tô com medo, tô com sono, e o olho dele não abria. Enquanto a gente não acalmou ele, o fenômeno não sumiu, ele realmente não abriu o olho, ele ficou naquele torpor até a gente passar, né, passar a situação.